Triângulo das Bermudas e das desaparições misteriosas acontecidas nesse lugar, também conhecido como o Triângulo do Diabo, é falar de maremotos, trombas d'água, tornados, fenômenos correntes nessa zona e que constituem provavelmente causas plausíveis quando se trata de navios de maior tonelagem. Sem atingir um tal grau de horror, as trombas d'água podem perfeitamente despedaçar um navio ou um avião que voe a baixa altitude. Em pleno dia, é fácil evitá-las, mas de noite tornam-se muito mais perigosas. Quanto aos maremotos, são provavelmente responsáveis por muitos naufrágios. A formação das enormes vagas que os caracterizam se deve a abalos telúricos, a uma forte pressão atmosférica, a tempestades, a ciclones ou mesmo a erupções de vulcões submarinos. Estas vagas, elas podem atingir alturas gigantescas e afundar um navio em alguns segundos, como aconteceu com Mênfis, que falamos aqui em postagem anterior. O mesmo se aplica às vagas de fundo, que são menos espetaculares, porém muito mais surpreendentes e igualmente perigosas. No céu também acontecem violentas perturbações. São os ventos, as turbulências atmosféricas, capazes de desintegrar um avião mesmo sendo rápido e possante. Mas o que é uma turbulência? Só para esclarecer, é uma corrente de ar que se desloca a uma velocidade considerável, criando uma brusca mudança de pressão quando o avião entra em contato com ela. Sim, esta corrente horizontal, que pode ser ascendente ou descendente, ela manifesta-se como os maremotos ou as vagas de fundo, mesmo com bom tempo, provocando também muitos desaparecimentos de aviões ligeiros, cujos sistemas de rádio se deterioram com a súbita mudança de pressão. Mas o que dizer dos tremores de terra magnéticos? Pois é, bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta lá o canal, dê seu likezinho lá, se inscreva para não perder nenhuma das histórias misteriosas e compartilhe. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Além desta mudança de pressão, existem talvez outras causas para a avaria dos instrumentos de bordo. Os diversos inquéritos conduzidos pelos serviços oficiais, depois da perda de navios ou aviões, revelaram que os postos de rádio, em certos casos, não receberam pedidos de socorro antes da tragédia. Pois é, levantam-se então, duas razões igualmente válidas. Por um lado, existe nas Bermudas uma zona de silêncio, onde nenhum contato por rádio é possível. Por outro lado, a intensidade do campo magnético, muito superior à média nesta região, pode perturbar os circuitos elétricos. As autoridades, apoiadas por cientistas e pesquisadores, procederam ao estudo sistemático deste fenômeno. Olha só o que foi feito em 1950. A Marinha Americana ela analisou no projeto Magnetismo as condições geomagnéticas dessa parte do mundo. E na mesma época, o governo canadense confiou a um engenheiro eletrotécnico, o nome dele era Wilbur Smith, a direção de um inquérito sobre o magnetismo e a gravitação. As suas conclusões foram as seguintes. Olha o que ele disse. Ignoramos se as zonas restritas, com efeito de chaminé, se deslocam ou se simplesmente se dissolvem. Quando as procuramos após um período de tempo, 3 ou 4 meses, não encontramos delas o menor vestígio. Pois é,
Só para entender, efeito de chaminé é um termo técnico que eles utilizam para designar certas zonas particularmente magnéticas. Mas outro engenheiro, Hugh Brown, autor de Cataclysm of Earth em relação aos desaparecimentos inexplicáveis, ele fez a seguinte declaração, abre aspas, existem boas razões para ligar estes incidentes ao campo magnético terrestre. Notaram-se terríveis inversões do campo magnético em diferentes períodos da existência do globo, e talvez uma nova era de mudanças esteja em vias de ocorrer, fazendo-se acompanhar intermitentemente por indicações de tremores de terra magnéticos que podem ser considerados como outras tantas advertências. Isto poderia explicar as perturbações que levaram à queda e ao desaparecimento de aviões que foram engolidos pelo mar. Mas, evidentemente, isto não elucidaria o mistério que envolve a perda de barcos. Fecha aspas. Pois é. O setor de buscas e salvamento da Guarda Costeira Americana, ele não exclui essa hipótese. Isso é que é interessante. E segundo declarações da Guarda Costeira Americana, eles dizem que, muito francamente, eles ignoram o que acontece no suposto Triângulo das Bermudas. No que diz respeito aos desaparecimentos, eles podem apenas aventar hipóteses, e a Marinha esforça-se por resolver o mistério, graças a um estudo intitulado Projeto Magnetismo, que já falamos, que incide sobre a gravitação eletromagnética e as perturbações atmosféricas. Certos especialistas, eles continuam, avaliam que tais perturbações podem estar na origem da desintegração dos aviões dados como desaparecidos em 1945. Aqueles 5 famosos aviões que desapareceram. Um barco que cruzava estas paragens relatou ter visto uma grande bola de fogo no céu, que evidentemente poderia também ter sido produzida por uma colisão em pleno voo. Mas esta é uma eventualidade bem pouco provável, uma vez que estão em causa 5 aparelhos. E, de fato, até agora, eles não podem considerar como certa nenhuma das hipóteses. Pois é. Mas seria o Triângulo das Bermudas uma zona imaginária? A ambiguidade da Guarda Costeira Americana parece bastante artificial. Olha, certamente, seu 7º distrito, situado próximo ao Triângulo, ele transmite num comunicado seu cepticismo face aos mistérios tão comuns nessas paragens. E aqui eles abrem aspas, para dizer que o Triângulo das Bermudas, ou o Triângulo do Diabo, é uma zona imaginária ao largo do sudeste da costa atlântica dos Estados Unidos, conhecida pela forte porcentagem de perdas inexplicáveis de navios e aviões. Admite-se, eles continuam, de modo geral, que as pontas do triângulo se situam nas Bermudas, em Miami, na Flórida e em São João de Porto Rico. No passado, buscas intensivas, embora inúteis, dirigidas pela Guarda Costeira depois de desaparecimentos espetaculares, tais como a perda de uma esquadrilha inteira de TBM-3 Avengers, após sua decolagem de Fort Lauderdale, e o naufrágio do Marine Sulphur Queen, que não deixou traços, contribuíram para fundamentar a crença popular relativa ao mistério e ao caráter sobrenatural do Triângulo das Bermudas. O incontável número de teorias visando explicar os numerosos desaparecimentos têm sido propostos desde o início da história da região. As mais prováveis destas hipóteses parecem ser aquelas que consideram como causas os fenômenos naturais e o erro humano. A maioria dos desaparecimentos pode ser atribuída ao caráter único apresentado por estas paragens. Pois é, eles continuam. Em primeiro lugar, o Triângulo do Diabo é um dos locais em todo o mundo onde a bússola indica o norte geográfico, que normalmente indica o norte magnético. Bom, a diferença entre os dois é conhecida pelo nome de declinação. Esta declinação, ela varia e pode atingir até 20 graus em certos locais do globo.
Se não levasse em conta esta declinação, o navegador arriscaria desviar-se de sua rota e enfrentar os piores problemas. Uma região chamada Mar do Diabo, pelos japoneses e pelos marinheiros filipinos, ao largo da costa do Japão, apresenta as mesmas características magnéticas. E tal como o Triângulo das Bermudas, esta região é conhecida pelos seus misteriosos desaparecimentos. E aí termina a colocação da guarda costeira, não é mesmo? Pois é, por hoje é só.